raia. Foi contigo que aprendi a voar. Quando a Joana era pequena, vivia numa aldeia atrás dos montes, muito longe do mar. Morava numa casa rodeada por uma quinta cheia de plantas e de animais. Sabia o nome das flores, das árvores e dos bichos que moravam na quinta. Foi assim que a Joana aprendeu a gostar da terra, a conversar com as plantas e com os animais e a cuidar deles. Ajudava a dar de comer aos cavalos, a ordenhar as vacas e as ovelhas, a regar as plantas, a podar as árvores e a colher os frutos. Também gostava de olhar para o céu e de ver as nuvens. E nas nuvens encontrava as flores, as árvores, os frutos e os bichos que moravam na quinta. A mãe da Joana era uma especialista em nuvens. Por isso, quando a filha descobria algum animal ou planta no céu, ela vinha também ver. Olha, mãe, é um cavalo. A mãe olhava e dizia: que grande salto que ele deu, Joana. Olha, uma borboleta. Gritava a Joana a apontar para outra nuvem. Oh, mãe, como é que ela foi lá parar? É capaz de ter ido a voar? Respondia a mãe. Um dia, os pais trouxeram-na a Lisboa para conhecer o mar e os peixes. O mar tinha muitas cores. Azul, verde e ao pôr do sol tornava-se avermelhado. Era tão grande, que a Joana nunca se cansava de olhar lá para o fundo, mas mesmo bem lá para o fundo, a ver se lhe descobria o fim. Depois foram visitar o aquário Vasco da Gama para verem os peixes. A Joana gostou de todos, dos tubarões, das moreias, das mantas e das raias, que eram os peixes maiores. Gostou também dos cardumes, dos peixes pequeninos, daqueles muito pequeninos, dos peixes muito coloridos e daqueles que tinham feitios estranhos. Foi assim que começou a sonhar com o mar. Quando olhava para o céu, via o mar refletido ao contrário das pessoas que vivem junto do mar. Conheceu a raia Beatriz numa tarde em que olhava para as nuvens e de repente viu uma que era sem tirar nem pôr uma raia. Mãe, eu descobri um peixe no céu. É uma raia. Anda a ver. A mãe da Joana foi ver e disse com um ar muito natural: pois é a raia Beatriz. Oh, mãe, tu conheces aquela raia? Claro que sim. E até sei como é que ela foi parar lá acima. Logo, antes de adormeceres, eu vou contar-te a história da raia Beatriz. A Joana mal podia esperar pela noite. Vestiu o pijama, lavou os dentes e foi deitar-se muito direitinha na sua cama. A mãe entrou no quarto, sentou-se na cabeceira da cama e começou a contar a história. Sabe, Joana, a raia Beatriz era uma raia muito diferente. Não estava deitada, escondida na areia, dourada como as outras raias. Andava sempre a passear, com o seu grande manto aberto como um leque, a flutuar e a balançar. Gostava de olhar, gostava de ver e queria conhecer o mundo. O mundo, diziam as outras raias com a cabeça debaixo da areia dourada. O mundo é a minha cama macia. O mundo é estar aqui a dormir. Pobre parva, a raia Beatriz. Mas a raia Beatriz importava-se pouco com aquilo que as outras pensavam. Queria ver o mundo e pronto. É claro que o mundo da raia era um oceano imenso e molhado, mas havia muitos peixes para ver. Peixes havia-os de todas as formas, dimensões e cores. Os jardins submarinos eram tão espantosos, movimentando-se suavemente. Tinham, tal como os peixes, formas e cores diferentes. Os barcos afundados eram um mundo inesperado. Havia os antigos, com mastros e cascos de madeira, com cofres cheios de moedas e pedras brilhantes, talvez diamantes. Havia os modernos, de casco de aço, com canhões e outras armas em muito mau estado. Um dia, a raia resolveu partir à descoberta. Quando subia, a água era mais clara, de um azul dourado com muitos matizes. Se descia, a água escurecia. E assim, nestas descobertas, foi andando, girando, percorrendo os mares como um barco perdido sem saber onde aportar. Talvez por isso começou a descer para ver como era o mar lá muito no fundo. Era escuro, muito escuro.
Mas havia peixes que tinham luz própria e arriscavam o escuro como estrelas na noite. A raia Beatriz acendia também a sua cauda elétrica e lá ia jogando às escondidas com os outros peixes luminosos com formas muito estranhas que apareciam de todos os lados. Mas um dia, fundiu-se a cauda luminosa da raia Beatriz e foi um susto de pôr as escamas em pé. Começou a tremer sem ver nada, absolutamente nada. E deu cá um salto que saiu disparada, tão alto, que chegou, sem saber como, à superfície do mar. E nesse dia conseguiu perceber que havia, no mundo fora da água, coisas bem diferentes. E então foi descendo sempre à procura e sempre a pensar que afinal havia outro mundo que podia explorar. Mas como havia de lá chegar? Pensou e foi à procura de um sítio profundo, que fosse escuro, mais escuro do que a noite, mais escuro do que carvão, um sítio onde a luz nunca tivesse existido. Era preciso coragem, era preciso coragem, mas a raia sabia que no mar havia uma fossa profunda, a fossa do Mindanao, e foi à procura desse lugar onde os outros peixes não queriam chegar, onde não vivia nem um peixe, nem uma planta, onde não havia nem luz, nem calor, onde só havia um grande pavor. E com o coração do tamanho de um feijão daqueles muito pequeninos, desceu para o fundo do nada, do vazio e do medo de cauda apagada. Então, ao descer, foi sentindo crescer o susto. E quando estava rodeada de trevas, sentiu de repente um bicho ou um monstro que se movia no escuro e saltou com tal força que saiu disparada, tão alto, que ficou pendurada lá no cimo das nuvens. E foi assim que conheceu um mundo diferente, um mundo seco, porque nunca mais desceu. É por isso, Joana, que vais encontrar a raia Beatriz muitas vezes nas nuvens. A Joana cresceu, mas continua a encontrar a raia Beatriz e a falar com ela. É que a Joana, tal como a raia Beatriz, quis conhecer um mundo diferente da terra e do mar e resolveu tirar o curso de piloto da Força Aérea Portuguesa. E quando o seu avião cruza o céu a uma velocidade supersónica, ela acena cá para baixo para as nuvens, porque os aviões voam acima das nuvens, e grita: "Olá, raia Beatriz! Foi contigo que eu aprendi a voar!" Gira a história. Quem escreveu? Foi o David Cabral, Também gostei de quem a contou. do Sérgio Praia. É ator. E quem lhe explicou como contar a história? A Ana Zanatti. E como apareceu este programa na RTP2? Foi uma ideia trazida pela Teresa Paixão. Quem foram os operadores das câmaras? 3 nomes aqui do lado direito. Cláudia Cadeiro mistura. Carrega nos botões para escolher as imagens. Controle de imagem. Não deixa a imagem ficar verde ou roxa. O António Carlos Mateus. E quem gravou o som no estúdio? Foi o Tiago Correia e o Rafael Brás. E a iluminação? Feita pelo Rui Prates. Luz e eletricidade. O eletricista, João Martins. No estúdio há sempre quem ajude. O assistente das operações, o Pedro Gonçalves. E quem pôs as máquinas a gravar o programa? Foi o Sérgio Ribeiro. O teleponto. Há uma pessoa que fez andar o teleponto. Quem? A Sofia Van Dunen. Os pessoas da história. Sabes quem os colocou aqui? O Rui Soares. E quem juntou os bocados gravados para a história ficar seguidinha? O Rui Barros. O genérico, o início do programa. É a obra do Tó Vasconcelos e a música também é bem fixe. É do Ari Carvalho. E estas vozes? Tu és a Maria Mira. Tu, o Caetano Lourenço, e nos genéricos teve o Samuel Marques. O objeto ao pé de quem contou a história. Só os adereços da Rita Bandeira e do Bruno Silva. E a maquilhagem? Feita pela Margarida Martins. E quem tratou das roupas? Maria Assunção Avilés. Mas teve ajuda nas gravações. Sim, da Irene Paixão. Anotadora. É quem assenta os tempos da gravação, a Paula Alexandra. E assente realização,